notícias, tem duas notícias ali que têm alguma relação, na verdade. O primeiro deles fala sobre novos dispositivos para rastrear espécies migratórias em todo o oceano. É uma pesquisa que foi publicada recentemente foi publicado na revista Animal Biotelemetry, que o estudo é um produto de dados escalonável transmitido por satélite para monitorar eventos de alta atividade em animais aquáticos móveis. Foi publicado no fim de novembro nessa revista científica, e são cientistas da Escola de Ciências Marinhas e Atmosféricas da Universidade de Miami e da Wildlife Computers Incorporation anunciaram no último dia 4 de dezembro o lançamento de um novo aplicativo de produto, uma aplicação nova para um produto de dados para rastreamento de animais marinhos. A tecnologia foi projetada para rastrear e transmitir remotamente dados coletados sobre os níveis de atividade de um animal ao longo de vários meses, juntamente com as temperaturas e profundidades que eles experimentaram, né? Determinar se e como os animais marinhos mudam seus níveis de atividade em resposta a condições ambientais variáveis, como a temperatura, é importante para compreender e prever suas respostas ao aquecimento global e outras mudanças ambientais. O que acontecia é que muitos desses dados nas tags, né, que eram colocadas nos animais, eles ficavam muito pesados e não conseguiam ser transmitidos via satélite, então só se conseguisse recuperar essa tag ou alguns dados vinham picotados, né, para conseguir ter acesso a eles. E agora eles desenvolveram esse mecanismo, né, que é um sistema que compacta esses dados e consegue mandar em tempo real para que eles possam acompanhar essa movimentação de espécies migratórias. Eles fizeram o experimento em laboratório, né, em tanques com o bijupirá, que é uma espécie de peixe bem interessante, né? Porque ele é muito grande e tem alguns criadores que criam, né, o bijupirá. E aí viram que funcionaram e aí passaram para mar aberto em teste com espécies, né? Espécies oceânicas de grande alcance, como tubarões e atuns, levam vidas complexas e escondidas sob a superfície do oceano. Ninguém sabe o que eles estão fazendo em grande parte da vida deles e onde eles estão, né? Isso torna o estudo dos níveis de atividade nessas espécies muito desafiador para os cientistas. Embora algumas tags tenham acelerômetros integrados capazes de medir os níveis de atividade dos animais, a quantidade de dados brutos gerados é geralmente muito grande para ser transmitida via satélite. E aí o que exigiu dos cientistas de alguma forma recuperassem as tags e baixassem os dados do acelerômetro. Foi o que eu falei agora há pouco, né? E essa tem sido uma das principais limitações para a coleta de dados importantes sobre como essas espécies usam o ambiente. E aí, de acordo com a Raquel Scubel, que é a principal autora desse estudo publicado, né, e ela é doutoranda na Universidade de Miami, esse novo recurso disponível na tag chamada MiniPet da Wildlife Computers tem um acelerômetro integrado para medir atividade e o software integrado calcula um valor resumido desse nível de atividade geral e aí que pode ser transmitido via satélite. Então ele consegue compactar esses dados, né, com um valor resumido para mandar via satélite. E ainda, segundo ela, o produto de dados Activity Time Series, chamado de ATS, permite determinar quando o animal marcado está mudando de natação lenta para uma natação rápida e vice-versa. Então eles conseguem monitorar o animal e aí tubarões, atuns e tudo mais, né? Como eu falei, eles anexaram ao bijupirá, localizado numa incubadora experimental de peixes da Universidade de Miami, e aí usando câmeras para registrar os comportamentos reais do peixe marcado. E foram vendo, né? Como que a tag marcava, né? O monitoramento via satélite, e a imagem daquele peixe se estava fidedigna, né? Se quando tinha uma aceleração, se ele afundava e tal, se estava valendo. E aí eles viram que funcionava. E aí, para ver o desempenho, eles foram para tubarões de bancos de areia para começar a ir para o mar aberto, né? E aí depois de um mês eles conseguiram acompanhar essas tags, né? E como que tá, e ainda os dados estavam sendo transmitidos, então pode acompanhar. O estudo está lá, tem o link para o artigo completo, quem tiver curiosidade e querer acessar com mais detalhes, e a matéria está lá no site do Projeto Verde Mar. Seguindo essa ideia, na Indonésia, eu vou para outra matéria ali, eles estão fazendo um rastreamento do lixo marinho por satélites. Qual que é a ideia deles? Né? A Indonésia é o segundo maior emissor de lixo plástico para o oceano no mundo, só atrás da China. E grande parte do lixo, por exemplo, de Jacarta, na capital, é encontrado na ilha de Bali, né, que fica distante, são muitas ilhas. A Indonésia é um país super populoso e super espalhado, né, ali com muitas ilhas e transporte marítimo direto, né? E é bem complexo o país. São 270 milhões de habitantes
e que despejam 620 mil toneladas de plásticos em seus cursos de água anualmente. E o governo quer cortar em 2/3 esse número nos próximos 5 anos. E aí o que eles fizeram? Eles tentaram identificar qual que é o movimento desse lixo a partir de algumas das maiores cidades, né, como Jacarta e outras 2 cidades ali, uma na ilha de Java e outra, deixa eu procurar o nome da cidade aqui, em Bandung, em Java Central, e Palembang, na ilha de Sumatra, e além de Jacarta. Né, eles pegaram rastreadores de satélite, na foz dos rios tinham torres para fazer um monitoramento, e eles jogaram isso aí como se fosse um lixo, né, no rio para ficar acompanhando. E ficaram acompanhando qual que era a trajetória, qual que é o movimento desse lixo, para tentar fazer um mapeamento de quais seriam os pontos bons para começar a fazer uma interceptação. E se ele vai para o oceano, para onde, como que as correntes carregam esses resíduos, né? E aí os cientistas esperam que seguir o movimento dos resíduos os ajude a compreender a extensão total do problema e decidir a melhor forma de coletá-los com base nos padrões sazonais de correntes de vento e água. O projeto é apoiado pelo Banco Mundial e uma cooperação com o do Ministério de Assuntos Marítimos da Indonésia e uma subsidiária da Agência Espacial da França, na Indonésia. Né? E aí é uma indicação da importância global do problema. E aí, os dados coletados pelos rastreadores, tem bateria de 1 ano, são transmitidos de hora em hora para um satélite que envia as informações para a sede do CLS na França e em seguida volta para as telas do Ministério dos Assuntos Marítimos da Indonésia. Segundo os pesquisadores, os números iniciais são promissores. Né? O Jean-Baptiste Voisin, diretor da subsidiária local da CLS, 90% dos rastreadores liberados estão encalhando depois de algumas horas ou alguns dias. O que é uma notícia relativamente boa, porque você consegue identificar esses pontos, né, e já sabe que a maior parte está encalhando por ali. E aí, mas alguns desses resíduos, né, 10% deles, há 6 meses ainda estão à deriva no oceano, então esses destroços ainda estão no oceano, significa que grande parte do resíduo que vai, né, através dos rios também vai para o oceano e fica à deriva por tempos e tempos, até ir para os grandes giros, né, do oceano e se aglomerar, se quebrar em microplástico ou coisas do tipo. A meta deles é lançar 70 rastreadores até o final de 2021 e ter esse estudo completo, né? Dos dados que eles têm até hoje, tem resíduos que já viajaram mais de 1.000 quilômetros desde o ponto de origem dele, né? E ainda estão recebendo os dados pelo satélite. Claro que limpar as águas da Indonésia é um desafio imenso e esses esforços podem levar anos para dar frutos. Embora a capital, Jacarta, já tenha banido o plástico de uso único, né, na verdade, é que a população continua usando, né, não, ainda se usa, ainda se encontra um pouco do que acontece, por exemplo, com o canudinho plástico aqui no Rio de Janeiro. Né, é proibido, mas ninguém respeita de alguma maneira. Beleza, gente? Esse foi o programa de hoje.